Pronto. Diga, Guilherme, é o seguinte, cara. Movimento circular uniforme. Essa bolinha aqui, ela fica girando com velocidade constante aqui, amarrada por esse cordão. Então, aqui você tem a velocidade escalar, que é tangente aqui, ela é tangente, e tem a velocidade angular. Ou seja, você tem um movimento angular e tem um movimento circular, que nós podemos dizer linear, né? Porque fica em torno dessa linha. Então aqui tem espaço em metro, quilômetro, hectômetro aqui ao redor, e aqui o espaço angular em graus ou radianos. Normalmente vai se usar radianos, e na física se usa radianos, não se usa graus não. Eu vou ver se esse videozinho anda aqui. É um pequeno vídeo, pronto, olha aí. Há um movimento circular. Aí veja só que aqui quando quebra a haste que sustenta a bola, ela passa na tangente, ó, ela vai direto, ou seja, mostrando que a velocidade é tangencial. Essa velocidade que está aqui, essa velocidade escalar aqui, ela é tangencial, ou seja, ela tenta sair todo o tempo aqui, cada momento aqui, ela tenta sair desse círculo. Ela não sai porque isso aqui está segurando a bola. Se na hora que quebra, ela passa direto. Daí a gente diz assim, saiu pela tangente, né? É exatamente isso aqui, ó. Quebrou e sai pela tangente. E aqui a velocidade escalar é constante, certo? Velocidade escalar, ou seja, nós não estamos falando do vetor velocidade, mas só do módulo da velocidade. O valor numérico dessa velocidade aqui, ela é constante. Mas o vetor fica mudando, certo? Muda a direção, ó. A velocidade aqui em cima é para a esquerda, aqui quando passa bem aqui é para baixo, aqui é para a direita, ou seja, o vetor fica mudando a direção. Se algum componente do vetor muda, a grandeza toda mudou, né? E o que mudou? Mudou a velocidade. Se a velocidade está mudando, o vetor velocidade está mudando, tem que aparecer uma aceleração. E para onde é a aceleração aqui? A aceleração aqui é para o centro, porque tem uma força puxando ela para o centro, ó. Modifica a velocidade puxando ela para o centro. Então nós vamos ter uma força centrípeta aqui. Essa força centrípeta tem que gerar uma aceleração centrípeta. Então, agora eu vou dar uma parada aqui e nós vamos fazer só umas continhas. Só um instante aqui, enquanto muda a nosso panorama aqui, né? Deixa aqui. Vou voltar mais para cá um pouco. Aí, vamos aqui para Home. Projetos. Pronto, tá aqui o danado. Aqui é o seguinte, vamos analisar aqui o que acontece em quadro a quadro, né? Vamos colocar, tá aí a bolinha, ela vai girando, veja que ela vai subindo, ó. Vai subindo. Aí vamos supor que quando ela passou aqui, certo? Nesse momento aqui, ela tinha um ângulo inicial aqui, nesse momento aqui. Tinha um ângulo θ0 aqui, vamos chamar de θ0 aqui. Ela andou θ0. Aí ela continuou andando, e foi subindo, subindo. Quando chegou mais aqui, ela já tinha outro ângulo maior, θ. Então, antes tinha um θ0 e agora tem um θ. Então, você tem a variação do espaço angular. Ou seja, você vai ter, aqui mais embaixo, né? Δθ igual a θ final menos θ inicial. Está aparecendo com espaço final e espaço inicial, tá vendo? É o mesmo processo. E você tem a velocidade, o tempo também, desculpe. O tempo que aconteceu o θ0 era t0. E o tempo que aconteceu o θ era t. Então, o Δt foi igual a tempo final menos tempo inicial. Bom, se está variando o ângulo, né? Variação angular,
com o tempo, então você vai ter uma velocidade angular, que é quem? Delta θ sobre delta t. Isso está muito parecido com aquela velocidade linear, que é delta s sobre delta t. Ou seja, você pode até ver que é espaço. O espaço não importa se é angular ou é linear, vai seguir a mesma regra. Para achar a velocidade, é a variação do espaço dividido pelo tempo. Bom, isso aí é o que você pode perceber. Agora, quando você dá uma volta completa aqui você poderia dizer que o espaço que você andou aqui, o espaço linear, seria 2π vezes o raio, né? E o espaço angular seria 2π radianos. Então, o espaço seria o comprimento da circunferência, o espaço linear seria o comprimento da circunferência, e o espaço angular seria uma volta completa dos ângulos, que é 2π radianos. Quando você dá uma volta completa aqui, você está andando 2π radianos. Então quer dizer que quando eu der uma volta completa, delta θ foi igual a 2π radianos, aí eu vou ter uma volta todinha, isso. E esse tempo que você dá uma volta, o pessoal chama de período. Ou seja, o tempo de dar uma volta completa é o período. Então, delta t vai ser igual ao período. Período eu chamar de tesão. Então, a gente pode dizer que ômega é igual a 2π sobre tesão, que é o período. Mas tem também uma pequena fórmula que diz que período é o inverso da frequência, ou seja, 1 sobre F. Ou F igual a 1 sobre T, certo? 1 sobre T, que é um T. Bom, o que acontece? Se F é igual a 1 sobre T, então aqui eu tenho 2π vezes 1 sobre T. Então o ômega também pode ser definido em função da frequência. 2π vezes a frequência. Então você pode guardar essas duas coisinhas aqui que elas vão ser muito utilizadas. Certo? Outra coisa interessante é o que é a definição de frequência, né? Frequência é a quantidade de voltas que ele dá em 1 segundo, ou em 1 minuto, ou em 1 hora. Normalmente se trabalha no sistema internacional, que é segundos, né? Então, o tanto de volta que dá em 1 segundo, eles chamam de hertz. Em vez de chamar voltas por segundo, chama-se de hertz. Mas você pode também dizer ciclos por segundo. Pode sim, pode dizer ciclos por minuto e pode dizer ciclos por hora. Mas quando você vê falar hertz, você lembra que é o total de ciclos que ele deu em 1 segundo. E aí ele chama hertz de Hz, certo? Hz é hertz, que corresponde à unidade de frequência, certo? Então, isso é fundamental para o movimento uniforme. Outra coisa interessante é que, sim, essa quantidade de voltas quer dizer, não é obrigado a ser um número inteiro de voltas, não. Pode ser só meia volta. Meia volta por segundo, ou seja, meio ciclo por segundo. Ela sai daqui, vem aqui, chega aqui. Aí tinha gasto 1 segundo aqui. Então, qual é a frequência? Meio ciclo por segundo. Ou seja, qual a quantidade de voltas, não quer dizer que é um número inteiro de voltas. Pode ser meia volta, 1/4 de volta. Tudo isso é frequência. E agora o período não. O período, o tempo que ele gasta para dar uma volta. Sempre isso. Certo? Então, essas duas fórmulas, essa fórmula aqui e essa, são fundamentais para você entender o movimento circular uniforme. Além disso daqui normal, né? E além de existir a função horária do espaço angular, né? Que é θ igual a θ0 mais ômega t, correspondente ao espaço linear. S igual a S0 mais VT. Pronto. Sim, tem uma relação também entre essas grandezas, o espaço, a velocidade. Ou seja, entre espaço angular e velocidade. Qual é? É que o espaço linear é igual ao espaço angular vezes o raio.
E a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Pronto, ó. Isso aqui também é fundamental. Maria, isso aqui é a teoria do negócio. Você sabendo isso aqui, resolve quase todos os problemas disso. E por último, falar da aceleração, né, que é a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela é v ao quadrado sobre o raio. O raio você sabe que é essa distânciazinha aqui. Então quer dizer, se eu souber essa velocidade aqui, eu vou saber a aceleração centrípeta, sabe? E se eu tiver só a velocidade angular, também sabe. Porque você pode usar essa fórmula aqui no lugar do V. Você pode substituir e botar assim, aceleração centrípeta é ômega vezes o raio ao quadrado sobre raio. Então, a aceleração centrípeta também pode ser escrita assim, ômega ao quadrado, raio ao quadrado sobre o raio. Aí você cancela aqui, a aceleração centrípeta, tá aqui, aceleração centrípeta vai ser igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Então, nós temos duas fórmulas para aceleração centrípeta. Ômega ao quadrado vezes o raio, ou V ao quadrado sobre o raio. V é a velocidade linear, a gente pode também chamar de velocidade tangencial, ou velocidade escalar, tudo é o mesmo sentido. E a aceleração também pode ser dada em função da velocidade angular, que é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Lembrando que isso aqui é o ômega, certo? Ômega ao quadrado vezes o raio. Basicamente é isso, Guilherme, que tem de movimento circular uniforme. Se você souber essa teoria aqui, você vai saber tudo. E só para você não ficar triste, eu vou fazer ele andar novamente aqui, que é para você perceber o que acontece, ó. Vai lá, quando quebrar esse cordão, simplesmente ela sai pela tangente. E aí mostra exatamente que a velocidade que está aqui, ela é uma velocidade tangencial, ou seja, ela quer sair pela tangente. Bom, só isso. Valeu, Guilherme.